Boa noite, meninos do agronegócio. Mais uma aulinha, professor Esteverson, nosso encontro número 16, aula do dia 22 do 4, quarta-feira, aula 31 e 32. Faltam apenas 48 aulas, né? Pessoal, hoje a gente vai falar da última ferramenta, das 10 que existem, né? Mas essas 10 que existem não quer dizer que existe só essas 10. É as 10 mais conhecidas, feitas por autores famosos, que são muito utilizadas ao longo do mundo inteiro, né? Essa ferramenta de hoje é a 10ª ferramenta, 5S. Não necessariamente existe uma ordem, tá? Mas essa aqui normalmente ela fica por último para ser explicada e para ser implementada também. Antes que eu inicie a explicação dela, eu quero comentar com vocês, né? Daqui uns dias, depois que tem esse conteúdo, vai ter uma atividade, depois vai ter uma revisão, depois é a prova, enfim. Mas depois da prova, a gente vai ter um assunto específico falando sobre a teoria da gestão, a teoria da evolução da administração, que são algumas coisas que aconteceram no passado que a gente vai falar. Mas o que eu quero, como eu vou falar isso em detalhes depois, o que eu quero falar com vocês aqui hoje é que essa ferramenta aqui, ó, o criador dela é o mesmo cara que criou a ferramenta causa e efeito, ou o diagrama de Chikawa, né, que é o peixinho lá, causa e efeito e as razões, né, método, medida e assim por diante. Mas o comentário que eu quero fazer sobre essa ferramenta aqui, a 5S, é que depois da segunda revolução industrial, mas mais precisamente depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava destruído. Hoje é uma grande potência, mas o Japão estava destruído economicamente, financeiramente, que caminham juntos, né? Desemprego, renda per capita e assim por diante. O Japão estava destruído. E essa ferramenta aqui, ó, foi criada lá no Japão pelo mesmo cara que fez o outro diagrama. E a ideia desse cara foi tão boa que ele conseguiu implementar isso aqui em várias empresas. E aonde que ele implementava, dava certo. A empresa conseguia economizar com materiais, economizar com tempo, enfim, muitas coisas aconteciam. E depois de muito tempo, isso aqui se propagou e virou febre, vamos dizer essa expressão, né? Virou febre no Japão e virou quase que uma lei, né? As empresas do Japão teriam que utilizar essa ferramenta 5S para se salvar. Só fazendo uma pequena observação quanto ao Japão, o Japão é um país de área muito pequena. Ele é praticamente do mesmo tamanho que o estado de Goiás. Só que enquanto o estado de Goiás tem 6, me parece, ou 7 milhões de habitantes, o Japão tem 153, me parece, milhões de habitantes. Então é muitas vezes a mais. É mais de 20 vezes a mais a população. E uma área do mesmo tamanho. O Japão é um pouquinho maior. Na realidade, se tirar aquele quadradinho do DF e virar tudo Goiás, praticamente é igual por igual Japão com Goiás. E nessa época foi criado um processo de produção chamado toyotismo. E depois a gente vai explicar isso com mais calma. Mas o toyotismo tinha como principal função fazer o just in time, que é apenas produzir o que é necessário. Como o país era pequeno, não tinha lugar para estoque, e também do outro lado, em contrapartida, o país estava quebrado, não tinha grana para estocar, tendo em vista que estoque é dinheiro parado. Com essas duas variáveis, país quebrado, sem espaço para estocagem, e nem tem como estocar porque não tem dinheiro, está tudo quebrado, depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se essa ferramenta, certo? E essa ferramenta, vocês vão compreendê-la agora, que ela é conhecida no mundo inteiro, e é que até nos dias de hoje é utilizada pelas empresas. É bem provável que nas empresas que um de vocês estudam aí, tenham ela, ou parcialmente ela, certo? Quanto a esse pequeno contexto histórico que eu falei sobre o Japão, sobre o teotismo, eu vou depois falar com calma, depois da prova é os nossos próximos assuntos, certo? Então vamos lá para a ferramenta. Nossa 10ª ferramenta 5S. Eu quero frisar aqui que não existe só 10. As 10 mais conhecidas, as 10 mais utilizadas são essas 10 que a gente trabalhou nas últimas 10 aulas. Mas existem outras que você mesmo pode criar e implementar aí na sua empresa.
certo? O que seria o 5S? São 5 letrinhas S. No Japão tem o nome dela em japonês, mas eu trouxe para cá, para nós, o Brasil aqui, né? Eu trouxe aqui na atividade nossa aqui, na explicação, tudo em português já traduzido. Vamos lá então primeiro, uma simples definição aqui. O papel do 5S é cuidar da base, facilitando o aprendizado e interagindo a teoria com a prática. Isso aqui é muito bacana, tá, pessoal? A gente fala muitas coisas da teoria, damos muitos exemplos, mas é fazer essa ligação aqui, ó, dos conceitos das 10 ferramentas de qualidade. Nós falamos das 10. Se a gente tirar essa aqui fora, as últimas 9 ferramentas, vamos tentar trazer ela da teoria para a prática. E isso inclui cuidar dos ambientes, dos equipamentos, dos materiais, dos métodos, das medidas e especialmente das pessoas. Serve para ajustar, para alinhar, para ficar bem feito, para ficar organizado. Então são 5 S's, provavelmente vai gastar mais de um vídeo para me explicar, talvez aí uns 2 ou 3. Essa aqui é a primeira parte, tá bom? Então o primeiro aqui, ó, é o senso de utilização, certo? Em japonês, tem as palavrinhas são em japonês, aqui o S aqui é uma palavrinha em japonês, mas aí traduzindo aqui para o Brasil, aqui para o português, significa senso, acho que lá chama seiki, algo assim. Senso de utilização, o que é isso? Refere-se à prática de manter na área de trabalho os itens essenciais para o trabalho que estão sendo realizados naquele momento, né? Então, refere-se à prática de manter na área de trabalho os itens essenciais para este trabalho que está sendo realizado. Observação, é só o que você vai usar. E aí eu quero aproveitar a palavrinha, essa expressão aqui, ó, área de trabalho. Como todos vocês é provável que já usa computador e já tem uma habitualidade de utilizar o computador e sabe o que é uma área de trabalho virtual de um computador. Então basicamente é o seguinte, o que eu vou usar e o que não vou usar. É muito simples eu pegar e fazer uma simples análise do 5S, quando eu percebo demais na conta isso. Quando eu pego o notebook de uma pessoa e na área de trabalho dela tem 300 ícones ali, ó. Você não sabe onde que você está. Você fala, meu Deus do céu, quero achar aquilo. Nossa, mas cadê? Né? Aquela dificuldade toda para você visualizar. A pessoa, aí já é o próximo senso, né? Que é o senso da organização. Mas o primeiro da utilização é o que eu vou usar. Porque tem muita coisa que a gente não vai usar e é desnecessário. E que necessita a exclusão, jogar fora, não guardar. Nós não temos espaço nem na nossa casa, nem na nossa empresa, nem no nosso computador, nem na nossa memória para guardar tudo aquilo que a gente quer guardar. E tem muitas das coisas que a gente quer guardar que a gente nem vai utilizar, né? E aí é onde que vem o senso da utilização, que a gente precisa ter guardado, ou ali no nosso alcance, guardado não, desculpa, o guardado vai entrar na organização daqui a pouco. Aqui da utilização é o seguinte, é ao nosso alcance, de uma maneira fácil, de uma maneira ágil, de uma maneira que eu vou achar. Um exemplo bem simplesinho isso aqui, ó. Você está no mesmo escritório, eu só vou usar o computador, minha agenda e um papel aqui para mim fazer algumas observações, ou uma lápis, uma caneta ou uma calculadora. Então vai ficar em cima da sua mesa só o computador, vai ficar aí só a calculadora, o lápis, a caneta e o papel, só isso. O restante, cada um vai ter seu devido lugar. Se você precisar de um livro, de outro, de uma apostila ou de uma prancheta, aí sim, vai ficar do seu lado. Você vai estar no seu alcance só o que você vai usar. O que você não vai usar vai estar em outro ambiente, que é o que a gente vai falar agora da organização. Mas o da utilização, para deixar bem claro assim, bem transparente, é ter na sua mão, na sua visão, apenas o que você vai utilizar, certo? Eu já presenciei em oficinas mecânicas que
Já presenciei as duas coisas. Uma oficina mecânica, tudo no seu devido lugar, e uma outra oficina mecânica que, meu Deus do céu, não estava tudo no seu devido lugar, né? Mal o carro entrava. E aí você percebe que a pessoa, toda vez que ia procurar uma ferramenta, ou que ia procurar uma peça, alguma coisa, ele ficava, mas cadê? Onde que eu pus? Não lembro onde que eu pus, nossa, e tal. Pessoal, quando a pessoa tem a capacidade de utilizar a ferramenta 5S, ele dificilmente vai ter esse problema de falar assim, nossa, eu sei que eu tenho, mas não sei onde que está, certo? Porque você vai ter ali aos seus olhos tudo que você vai utilizar. E o que não tiver nos seus olhos, mas você precisa de usar um dia, né? Esse primeiro momento aqui é a separação. Mas se você vai utilizar, não agora, mas você vai utilizar, então você vai organizar de uma certa forma. Que em qualquer momento, daqui a um ano você fala, nossa, eu tenho isso, está em tal lugar assim, eu vou só pegar lá, eu vou só ver onde está direitinho e pego. A pessoa vai sofrer menos. É como se fosse um arquivo todo catalografado na cabeça, ou no computador, ou no armário, que seja. Tá? Então, essa é a primeira parte, é um dos 5, né, que é o senso de utilização. Vamos lá para a segunda etapa, a segunda parte do vídeo. Beleza?